A paz do Senhor, eu sou Aline Rosa, faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina, sou professora da classe Jardim de Infância e hoje eu vou compartilhar com você a lição de número 2. A lição de número 2, ela tem por título O Bebê Moisés, porém essa lição fala apenas sobre o nascimento de Moisés. Cuidado, professor, para você não ir muito adiante na história de Moisés, porque no domingo que vem é a continuação dessa lição. Então hoje é apenas o nascimento. Leia a história na Bíblia Sagrada, anote todos os detalhes para você poder explicar tudo bem direitinho para a criança. Então, vamos lá? Eu vou falar com vocês sobre a rotina que eu faço aqui em minha classe. Eu sempre chego com antecedência, organizo a sala, deixo tudo prontinho para esperar as crianças. Isso é um passo muito importante que nós, professores, sempre precisamos fazer, organizar a sala para receber a criança. Depois, com muita alegria, eu vou e recebo as crianças com um abraço apertado em cada um. Recebemos as crianças, nós colocamos as crianças sentadas e fazemos uma oração para iniciar a aula. E essa oração, a gente faz uma oração de gratidão. A gente agradece a Deus por ter acordado pela noite, uma oração de gratidão. Essa é a dica aí que eu já deixo para vocês. Logo após a gente terminar a oração, a gente chama as crianças para o meio da sala, fazemos um círculo e fazemos o momento do louvor. No momento do louvor, a gente sempre louva com 2 hinos. Porém, essa faixa etária, as crianças não gostam muito de louvar, principalmente os meninos. As meninas amam, mas os meninos não gostam. Mas mesmo assim, professor, nunca deixe de fazer o momento do louvor, nem que você vá sozinho lá louvar. Sempre cante um hino para adorar o Senhor. Sabe por quê? Eu tenho, por experiência própria, o meu filho, ele tem 6 anos, ele é meu aluno. E ele não vem para o momento da roda aqui, ele não canta na sala. Porém, às vezes a gente chega no carro, ele pega e ele canta a musiquinha que ouviu na sala. Às vezes, uns 2, 3 dias depois, ele está cantando o hino em que a professora cantou na sala de aula. Então, o momento do louvor é muito importante. Faça sempre. E para a aula de hoje, eu separei um que tem tudo a ver com o tema. E eu quero que você escute agora, neste momento. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz eu sou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. Ouviram? Esse hino tem tudo a ver com a história, com o versículo, com a nossa aula do dia de hoje, porque a aula de hoje fala sobre proteção do bebê Moisés. Então, ali essa música diz: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, seguro estou, com Ele eu vou. Deus é bom para mim. Então, essa é a dica do louvor que eu deixo aí para você. Quando a gente termina o momento do louvor, a gente volta, senta com as crianças e nós fazemos o momento da pontuação. A gente sempre pontua para quem traz Bíblia, oferta, visita e quem decora o versículo. São 4 pontinhos que eles ganham todos os domingos que eles vêm e no final do trimestre a gente dá uma premiação para todos que participaram, mas para os que ganharam mais pontos, eles ganham uma lembrancinha um pouco melhor. A oferta é um momento muito importante em nossa aula. Professor, sempre faça oferta, explique a importância da oferta para que a criança aprenda desde pequena a ofertar. No momento da oferta, nós fazemos da seguinte forma: às vezes a gente canta um louvor, mas a maioria das vezes o ajudante do dia pega
a caixinha de oferta, a latinha, e passa de criança em criança falando Deus abençoe e o nome da criança. Por exemplo, Deus abençoe Aline. E assim a gente faz com cada um. Nossa, as crianças se sentem tão amadas, tão especiais e os ajudantes amam tirar a oferta e falar o nome do amiguinho. Então, a dica da ofertinha. Quando a gente termina o momento da oferta, a gente vai para o versículo do dia. O versículo do dia é muito importante nós fazermos tudo com letra maiúscula, porque nessa faixa etária as crianças não são alfabetizadas, elas estão no processo de aprender. Então, a letra caixa alta ajuda a criança a entender melhor o que ela vai ler e a gravar melhor o versículo. No momento do versículo, a gente sempre faz uma dinâmica junto. Eu já vou contar para vocês a dinâmica de hoje. Mas o versículo de hoje diz: o Senhor me protege. Salmos 3 e 5. Então o versículo de hoje é bem curtinho, eles aprendem bem rápido. Para o momento do versículo de hoje, a própria lição já tem a dica do guarda-chuva. No momento você vai abrir o guarda-chuva e você já vai combinar com a sua professora auxiliar, para quando você falar o versículo, o Senhor me protege, ela joga papéis em você e você vai se proteger com o guarda-chuva. Porque você vai explicar para a criança a importância do guarda-chuva, que o guarda-chuva nos protege da chuva, do sol e tudo isso. Você vai explicar então para a criança a importância do guarda-chuva e você vai comparar isso aos cuidados de Deus, como Deus nos guarda. Então o versículo você repete umas 3 vezes e daí para a criança gravar melhor, a dinâmica é o seguinte. Você pede para a criança, e aí, qual é o seu maior medo? Ah, eles vão falar, eu tenho medo de escuro, prof. Outro vai falar, eu tenho medo de trovão. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eles têm muitos medos, então você vai escrever. Depois que você escreve, você fala para a criança, agora você vai amassar o seu medo. E a criança vai amassar o medo. Quando a criança amassou o medo, você chama, nisso também você já vai ter outros papéis amassados. E daí você chama a criança até a frente. Quando a criança vem, você fala assim, olha só, a prof fez um escudo. Olha só que guarda-chuva mais grande. Sabe por quê? Esse guarda-chuva é o mesmo que eu expliquei ali antes, né? Só que agora você vai dar para a criança segurar o guarda-chuva e você vai falar. Quando a prof jogar o papel em você, não é o papel, né? Quando a prof jogar o seu medo em você tem medo de escuro? Então a prof vai jogar o medo de escuro. Você vai falar o versículo, o Senhor me protege. E esse guarda-chuva vai estar representando como se fosse Deus te protegendo. Ele vai ser o seu escudo. Então as crianças vão se defender dos medos e você vai lançar. E como você tem mais papéis, todas as crianças vão lançar. Então é um momento que eles vão se divertir, porque nessa faixa etária eles amam brincar, mas eles também vão amar a dinâmica e eles vão aprender de forma bem fácil o versículo, porque eles vão estar se defendendo com o guarda-chuva e falando, o Senhor me protege, o Senhor me protege. Salmos 3 e 5. Então essa é a dinâmica para o momento do versículo. Vamos continuar, vem comigo. Quando nós terminamos o versículo, é um momento muito importante da nossa aula. É o momento da história. Nesse momento, eu sempre chego antes, como eu já falei no começo, organizo a sala. Só que você não pode deixar todo o seu material exposto, porque nessa faixa etária eles são muito curiosos, eles sabem tudo. Então, se eles olhar alguma coisa, vão falar, a história de hoje é sobre isso. Então, eu sempre faço assim, eu monto às vezes na mesa, cubro com TNT, às vezes eu coloco em uma caixa. Hoje eu trouxe a minha história na minha maleta. As crianças amam essa maleta. Essa maleta eu ganhei há muitos anos atrás da minha amiga, a irmã Marlene Krieger. Ela fez essa maleta com caixa de bota.
Então ela revestiu, ela colocou essa alça e você, no momento da história, entra na sala com a sua maleta. As crianças já ficam tudo com os olhos assim, esperando o que vai sair da maleta da professora. Então aqui ela colocou felcro, né, para abrir e fechar. E daí ali dentro a caixa você vai colocar todos os itens da história. Então agora, crianças, prestem muita atenção, porque vai começar a história do dia de hoje. Todo mundo bem quietinho? Vamos escutar a história? O que será que tem em minha maleta? Vamos ver? Um lenço. Por que será esse lenço? Agora eu me transformei. Eu não sou mais a Prof. Ali. A partir deste momento, eu sou Joquebed. Sim, Joquebed. Vocês vão ouvir a minha história. Fiquem bem quietinhos. Vamos escutar com atenção o que Joquebed vai falar para vocês. Olhem só, crianças. Que lindo! Esse aqui é o meu bebezinho. Ah, ele é tão fofinho, tão querido. Então, eu sou Joquebed. Eu sou casada e eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Miriam e eu tenho o Arão. E agora Deus me deu esse lindo menino, tão fofinho, tão querido. Sabe por que ele está aqui escondidinho? Ah, eu faço parte do povo que adora a Deus. Nós servimos a Deus. Só que nessa época em que Moisés nasceu, o meu povo, o povo de Deus, é escravo aqui no Egito. Olhem só, crianças, tá vendo esse daqui? Esse aqui é Faraó. Ele é quem governa aqui. Ele é muito, muito mal. Ele faz nós trabalhar dia após dia. Sim, a gente trabalha no sol, debaixo do sol quente. Ainda levamos chicotada, não temos águas. Nossa, Faraó é muito ruim. Mas crianças, não é essa escravidão que a gente sofre todo dia que tira a minha fé em Deus. Eu acredito em Deus. Eu creio que Deus vai mudar a nossa situação e que um dia nós vamos ser livres, livres para poder adorar a Deus aonde nós quiser. Com certeza, Deus vai enviar alguém para nos libertar. Eu oro todos os dias por isso. Oh, Moisés, não chora. Daí, professor, nesse momento que você pode falar, Moisés, não chora, você imita o chorinho do bebê mais baixinho. Oh, Moisés, não chora, Moisés. Então, crianças, eu vou contar para vocês uma coisa. Faraó, ele fez uma lei. Sim, o povo hebreu, o povo de Deus estava crescendo muito, e crescendo demais. E Faraó estava com medo que nós dominasse o Egito e tirasse ele do trono. Então Faraó fez uma lei tão triste. Ai, que tristeza! Faraó mandou matar todos os bebês meninos que nascessem. Sim, matar, mandou jogar lá no rio para os crocodilos comerem. Ai, muito triste. Mas eu não vou permitir que nada aconteça com Moisés. Os meus filhos, Miriam e Arão, me ajudam muito a cuidar do meu menino para ele ficar quietinho aqui dentro de casa, para que ninguém descubra que eu estou escondendo um bebê, porque se eles descobrirem, eles vão matar o meu menino e eu não quero que isso aconteça. Calma, bebê, calma. Mas o tempo está passando e Moisés, ele cresceu. Olhem como Moisés está grande. Está difícil de esconder Moisés.
Moisés, calma, meu Moisés. A mamãe fez uma música tão linda para você, Moisés. Escuta que música linda que a mamãe fez para você. Que linda, filho, a música que a mamãe fez para você. Mamãe te ama tanto, mas tá tão difícil esconder você. Eu preciso de alguma ideia, eu preciso de alguma coisa. Daí, nesse momento, a minha sugestão é que Joquebede dobre o joelho e faça uma oração, pedindo para Deus uma estratégia, alguma coisa para esconder o bebê Moisés. E daí, quando termina a oração, fala o amém, levanta do chão, dá mais uma balançadinha em Moisés e de repente você fala: eu tive uma ideia, crianças! Sim, Deus me deu uma ideia. Moisés, você vai estar salvo com a ajuda de Deus. Deus vai te proteger, porque Deus tem um plano muito lindo para você, meu filho. Então, professor, essa é a ideia que eu trouxe para vocês de contar a história de Moisés, porque a gente só pode falar sobre o nascimento de Moisés. Então, professor, para essa história, quais foram os materiais utilizados? O lenço, para você colocar na cabeça, ser Joquebede. Eu utilizei essas duas gravuras. Essas gravuras vão estar todas disponíveis ali no arquivo, no site, onde tem todo o material. Eu utilizei um bebê menor e o bebê maior para diferenciar o tamanho de Moisés. E quando o bebê fica maior, daí ali no momento você pode fazer um choro bem forte, bem mais alto. E daí para a musiquinha, eu achei essa musiquinha perfeita, se encaixou direitinho com a história do CD da Tia Jo, a número 9, que fala um lindo bebezinho. Então, para a história é isso. Quando você termina de contar a sua história, o ideal é você criar uma dinâmica para gravar tudo o que a criança ouviu durante a história. Para a dinâmica do dia de hoje, eu preparei a corrida da tartaruga. A corrida da tartaruga funciona da seguinte forma: você vai ter uma tartaruga. Eu trouxe essa daqui porque eu achei ela muito fofinha, é dos meus filhos. E você pode ter uma gravura de uma tartaruga ou mostrar no seu celular. O importante é mostrar a foto de uma tartaruga, mostrar a tartaruga e perguntar para a criança: ei, criança, para que serve o casco da tartaruga? E eles vão te responder. E você vai falar: isso mesmo, o casco serve para proteção. Quando a tartaruga se sente ameaçada, ela se esconde dentro do seu casco e ela fica ali, quietinha, escondidinha. Quando ela sente medo, ela entra ali e ela se esconde ali. Então, crianças, o que a prof quer ensinar vocês com a tartaruga? Nós vamos brincar da corrida da tartaruga. Vocês vão ser as tartarugas agora. E vocês vão ter o casco. Para esse momento do casco, você precisa ter duas peças iguais. Eu trouxe um modelo de uma tampa de panela ou de uma bacia. O que você tiver, mas que você precisa ter dois de cada. Porque vai funcionar da seguinte forma: você vai dividir a classe em duas equipes. Essas equipes, sempre quando você for fazer algo em equipe, é muito importante você não fazer equipe dos meninos e das meninas. Porque geralmente se as meninas perdem
Os meninos ficam rindo, ficam gozando, então não é algo legal. E dividir a classe em equipe é algo legal porque nessa faixa etária as crianças não gostam de perder. Então sempre que você tiver uma dinâmica, sempre vai ter o ganhador e quem vai perder. E isso é muito importante para nós ensinar as crianças que nem sempre na vida tudo se ganha. Então é muito importante ter o ganhar e o perder. E sempre ter uma premiação para isso, né? A minha sugestão é um pacote de bala, porque um pacote de bala vem muitas balas, dá por muitos domingos e você faz da seguinte forma, dá uma bala para todo mundo e a equipe vencedora, você dá 2, dá 3, só para fazer um diferencial, mas eles amam. Voltando aqui, a dinâmica funciona da seguinte forma, você vai fazer no chão, com fita crepe ou com giz, 2 pistas. E as crianças nessa faixa etária, eles amam rastejar no chão, gatinhar, pular, brincar, é com eles mesmo. Essa brincadeira funciona da seguinte forma, eles vão rastejar com o casco da tartaruga nas costas. Então, você tem que ter 2 de cada, como eu já disse, né? Ou aqui, ou esse daqui. E ele vai rastejar. Quem chegar no ponto de chegada primeiro, dos 2 que estiver correndo, é o ganhador. Mas daí quando ele chega lá na linha de chegada, o que vai acontecer? Vai ter uma pergunta e ele tem que acertar a pergunta. Se ele não souber responder, a outra tartaruga está chegando, tem que saber. Então o ponto vai para quem responde a pergunta certa. Que perguntas são essas? Perguntas sobre a lição. Qual o versículo, qual é o nome da mãe de Moisés, qual era o nome do bebezinho, qual o nome dos irmãos. Use a sua criatividade e faça muitas perguntas. Aproveite esse momento e se você tem poucos alunos, faça a corrida 2, 3 vezes, porque quanto mais perguntas você fizer, mais as crianças vão gravar. Então se chama a Corrida da Tartaruga. Também vai estar disponível explicando bem direitinho tudo no site. Quando a gente termina a dinâmica, nós vamos para o momento da lição. As crianças sentam na mesinha, a gente abre a lição e faz com eles as atividades que estão ali dentro. Quando a gente termina as atividades, nós chamamos eles, fazemos uma oração de encerramento e daí nesse momento a gente entrega uma lembrancinha. Para a lembrancinha da aula de hoje, eu fiz algumas sugestões. Eu fiz guarda-chuva assim, que é mais simples, né? Assim, com o versículo, o Senhor me protege, Salmos 3 e 5. Eu fiz esse guarda-chuva assim. Esse aqui você compra pronto, um pacote em casa de festas. Você compra esse, vem vários dentro, um pacotinho você consegue benzer para todos os seus alunos. E você coloca o versículo, o Senhor me protege. E esse daqui, que particularmente eu amei esse guarda-chuva, amei mesmo. Para os meus alunos eu vou dar esse. E aqui está o versículo, Senhor me protege. E também eu fiz sobre o nascimento de Moisés, né? Cheguei, meu nome é Moisés. E aqui nós temos um chocalho também. Cheguei, meu nome é Moisés. Aqui nós temos alguns modelos de lembrancinha que você possa dar para os seus alunos. Esse momento da lembrancinha eu acho muito importante, porque é algo assim que eles vão levar para casa e toda vez que eles olhar, eles vão lembrar da história. No momento de despedir os alunos, é muito importante você dar tchau para eles com um guarda-chuva. E você vai falar para eles, lembre do guarda-chuva da Charlie, quando você sentir aquele medo que você não sabe o que fazer. Peça por proteção. Quem é a sua proteção? É Deus. Lembre que assim como o guarda-chuva protege nós da chuva, do sol muito quente, assim Deus nos protege, assim como Deus protegeu o bebê Moisés. Então, professor, essas foram as dicas que eu tinha para o dia de hoje. Eu espero ter contribuído aí com a sua aula. Foram apenas dicas. Claro que você pode ir muito a mais, fazer muito mais. Use e abuse da sua criatividade.
leia a lição, leia na Bíblia, ore, peça ajuda de Deus. E professor, organize a sua aula, faça uma aula com amor, com carinho, porque você precisa marcar história na vida dessas crianças. Essas crianças precisam se apaixonar pela palavra de Deus, porque se elas se apaixonarem por esta palavra sagrada, elas jamais vão se desviar dos caminhos de Deus. E tem uma frase que a tia Jo sempre fala, e que é uma frase verdadeira. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, professor, chegue primeiro, chegue primeiro. Chegue primeiro, professor. Invista na vida das suas crianças. Programe a sua aula e faça a melhor aula do mundo todos os domingos. Não importa se você tem apenas 1 aluno, 10 alunos, 20 alunos. Dê o seu melhor sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, essas foram as dicas que eu tinha da lição de número 2 para você. Aqui embaixo tem o site da nossa escola dominical. Você pode estar entrando ali, vendo os comentários, deixando perguntas se você tiver. E aqui também tem um material de apoio dentro do site. Então, tudo que a gente apresenta aqui na sala, aqui na aula, pré-aula, tem ali no link para você clicar e você acompanhar passo a passo do material que está disponível aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te use e uma ótima aula. E semana que vem tem muito mais. Um abraço, Deus te abençoe.